Meus amigos, minhas amigas, o nosso endereço na internet ou no YouTube é @jonasvarela1374, 1374. Acompanhe nossos vídeos, se inscreva. Nós contamos com 25 inscritos até o momento no nosso endereço, no nosso site. Os nossos assuntos são diversos, variados. No momento nós estamos, o assunto da religião, nós estamos incentivando a leitura da Bíblia Sagrada, fazendo a leitura de todos os seus livros, capítulos e versículos e as explicações dos mesmos contidas aqui na própria Bíblia. Nós chegamos aqui no segundo livro de Samuel, no primeiro e segundo Samuel, na segunda parte da Bíblia Sagrada. A primeira parte é o Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros, e a segunda parte são os livros históricos. Nós estamos realizando a leitura já na segunda parte da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, aqui nos livros históricos, né? Primeiro e segundo Samuel, a função da autoridade. Os livros de Samuel relatam acontecimentos que se situam entre 1040 e 971 a.C. Temos aí uma análise crítica do aparecimento da realeza em Israel, análise que pode ainda ajudar a avaliar nossos sistemas e homens políticos, bem como qualquer outra autoridade. Nós estamos, meus amigos, no segundo livro de Samuel. O primeiro e segundo Samuel é o quarto livro do Antigo Testamento, é o quarto livro histórico, né? E o 9º livro na nossa contagem geral da Bíblia Sagrada. Então, o capítulo 11 do segundo livro de Samuel, ele conta com 23 versículos. Primeiro tópico: Davi trai o seu povo. É o primeiro e único tópico do capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Vamos para a leitura do mesmo. Capítulo 11 do segundo livro de Samuel, primeiro tópico: Davi trai o seu povo. Versículo 1. Na mudança do ano, quando os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou Joabe, seus guerreiros e todo Israel. Eles foram, massacraram os amonitas e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. Numa tarde, levantando-se da cama, Davi foi passear no terraço do palácio real. Do terraço, ele viu uma mulher tomando banho. Ela era muito bonita. Versículo 3. Davi mandou colher informações sobre essa mulher. Disseram-lhe: ela é Betsabeia, filha de Eliã e esposa de Urias, o Heteu. Versículo 4. Então Davi mandou emissários para que a trouxessem. Betsabeia foi e Davi teve relações com ela, que tinha acabado de se purificar de suas regras. Depois ela voltou para casa. Versículo 5. Em consequência disso,
Betsabeia concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Versículo 6. Então Davi mandou dizer a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe mandou Urias até Davi. Versículo 7. Quando Urias chegou, Davi lhe perguntou como iam Joabe, o exército e a guerra. Versículo 8. Depois disse a Urias: vá para casa e lave os seus pés. Vá para casa e lave seus pés. Urias saiu do palácio e recebeu um presente da mesa do rei. Versículo 9. Entretanto, versículo 9. Entretanto, Urias não foi para casa, dormiu na porta do palácio com os guardas do seu senhor. Versículo 10. Informaram então a Davi: Urias não foi para casa. Davi perguntou a Urias: você não chegou de viagem? Por que não foi para casa? Versículo 11. Urias respondeu: a arca, Israel e Judá estão vivendo em tendas, e meu chefe Joabe e os guerreiros do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como posso ir para minha casa para comer e beber e dormir com minha mulher? Por sua própria vida, eu nunca faria uma coisa dessas. Versículo 12. Então Davi disse a Urias: fique ainda hoje aqui, amanhã o deixarei partir. Urias ficou mais esse dia em Jerusalém. No dia seguinte, versículo 13, Davi convidou Urias para comer e beber em sua presença e o embriagou. Pela tarde, Urias saiu e foi deitar-se no mesmo lugar em que dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Versículo 14. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e a mandou por meio de Urias. Versículo 15. Na carta ele mandava: coloque Urias no lugar mais perigoso da batalha e retirem-se, deixando-o sozinho, para que seja ferido e morra. Versículo 16. Joabe estava cercado, repetindo, versículo 16, do capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Joabe estava cercando a cidade e colocou Urias no lugar onde sabia que estavam os guerreiros mais valentes. Versículo 17. Os que estavam defendendo a cidade saíram para atacar Joabe, e do exército morreram alguns da guarda de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Versículo 18. Joabe mandou
a Davi um relatório sobre a guerra. Versículo 19. E ordenou ao mensageiro: quando você acabar de fazer o relatório para o rei, versículo 20, o rei poderá ficar enfurecido e perguntar: por que se aproximaram da cidade para lutar? Vocês não sabiam que os arqueiros atiram do alto das muralhas? Versículo 21. Quem matou Abimeleque, o filho de Jeroboão? Foi uma mulher que jogou do alto da muralha uma pedra de moinho, e Abimeleque morreu em Tebes, porque se aproximaram da muralha. Então, você dirá: morreu também o seu servo Urias, o heteu. Versículo 22. O mensageiro partiu, apresentou-se a Davi e lhe relatou a mensagem de Joabe. Então Davi ficou enfurecido contra Joabe. Versículo 23. Mas o mensageiro disse a Davi: é que o inimigo nos atacou de surpresa, saindo em campo aberto. Nós o fizemos recuar até a entrada da cidade. Versículo 24. E então os arqueiros dispararam do alto das muralhas. Alguns guerreiros do rei caíram mortos, e morreu também o seu servo Urias, o heteu. Versículo 25. Então Davi falou ao mensageiro: diga para Joabe não se preocupar com esse caso, a guerra é assim mesmo. Um dia cai um, outro dia cai outro. Que ele redobre o ataque contra a cidade e a destrua. Procure animá-lo. Versículo 26. A mulher de Urias soube que seu marido tinha morrido e ficou de luto. Versículo 27. Quando terminou o luto, Davi mandou buscá-la e a recolheu em seu palácio. Davi a tomou como esposa e ela deu à luz um filho. Javé, porém, reprovou o que Davi tinha feito. Concluímos aqui a leitura do capítulo 11 do segundo livro de Samuel, segundo Samuel, meus amigos. Então nós vamos fazer a leitura das explicações, né? O capítulo 11, seus 27 versículos. Vamos para as explicações do capítulo 11, para ver se dá tempo aqui. Capítulo 11, versículos 1 a 27, segundo Samuel, explicando: a função da autoridade é servir ao povo, defendendo-o dos inimigos e fazendo-o viver segundo a justiça e o direito. Ora, Davi trai completamente a sua função de autoridade, não acompanha mais o exército, entre parênteses, deixa de defender o povo, torce a justiça e viola o direito, usando o poder para satisfazer seus caprichos pessoais. O texto deixa claro que o poder é sempre ambíguo e pode tornar-se algo extremamente perigoso. O poder em si não é próprio da humanidade, mas é de Deus, e em mãos humanas só se justifica quando entendido como função de serviço para que o povo tenha liberdade e vida. O poder torna-se totalmente mau
quando usado para satisfazer a interesses pessoais e de grupos privilegiados à custa do povo. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Concluímos aqui a leitura do capítulo 11 do segundo livro de Samuel e as explicações do mesmo, e voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura do segundo livro de Samuel, no seu capítulo 12. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, até lá.